Olá pessoal, já mostrei para vocês em vídeos anteriores que há 3 formas de montar um painel no dashboard no Excel. Primeira forma, a gente pode usar indicadores, né? A gente vai usar funções para extrair os indicadores que precisamos, e aí a partir desses indicadores a gente vai montar nossos gráficos e organizar esses gráficos em forma de painel. A segunda forma é usando tabelas dinâmicas, várias tabelas dinâmicas, e cada uma dessas tabelas vai gerar alguns gráficos dinâmicos, e iremos organizar esses gráficos em painel, um dashboard. E a terceira forma é utilizando o Power Viewer, que é uma nova função do Excel, e ele já vem com ferramentas próprias que facilitam essa montagem de painel. A ideia desse vídeo aqui, eu vou trazer a montagem de um painel através de funções e indicadores. Então vamos lá. Aqui, se a gente observar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, se você pega uma planilha sua, de algum cliente, ou entender os dados dele. Então, essa planilha aqui, a gente observar que é uma planilha aqui de venda. Então, a gente tem produtos, né? A gente tem produtos, ID de produtos, esses produtos estão divididos em categorias, esses produtos estão divididos em segmentos, fabricante, loja, cidade, estado, vendedor, data da venda e o valor da venda. Então, a gente começar a estudar em si e se envolver com esses dados aqui, eu já consigo, né? Eu já consigo imaginar quais os indicadores que eu preciso. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma escala de tempo aqui. Então, posso fazer, eu quero saber, primeira coisa, o total de venda. Qual que é o total de venda dessa planilha? Essa planilha aqui tem aproximadamente 458 linhas. Qual o total de venda nesse período todo? Eu posso também fazer indicadores, total de venda por mês, por período, por semestre. Eu posso fazer um total de venda por vendedor. Qual vendedor vendeu mais, qual vendedor vendeu menos. Eu posso fazer total de venda por estado, por cidade, por loja, por segmento, por categoria. Então, são vários indicadores que eu posso tirar daqui. E aí eu preciso organizar esses indicadores, todos esses indicadores, em formato de painel. Para quem for ler esses dados, ficar mais fácil, mais simples, mais profissional de fazer a leitura. Então, a primeira coisa, quando eu vou montar um painel com funções para gerar indicadores, eu vou criar uma nova aba, né? Eu poderia até fazer aqui do lado, mas para caráter de organização dos dados, é melhor você criar uma aba aqui, depois a gente oculta essa aba, tá? Então, a primeira coisa que eu vou querer, valor total da venda. E aí eu vou usar a função soma, né? Então, eu quero valor total, uma soma simples, desse cara aqui, dessa coluna. Eu quero o valor total da coluna venda. Ok, aqui ele já trouxe para mim, depois eu posso formatar isso aqui da forma que eu precisar. Então, fiz uma função venda simples. E quantas vendas eu tive que fazer para me alcançar esse valor de venda? Isso numa visão geral, tá? Eu vou usar a função. Todas essas funções que eu vou utilizar aqui, eu já trouxe em vídeos anteriores, tá? Então, se tiver alguma dúvida, volta os vídeos, procura aí, vocês vão ter. Eu quero um conta de valores. Eu preciso saber quantas células estão preenchidas nessa coluna aqui. Conta de valores. Pronto, eu necessitei de 457 vendas para alcançar esse valor total de venda. Beleza? Então agora eu vou começar a segmentar. Eu quero essa venda, eu quero explodir esse valor total por categoria, que é essa coluna aqui. Ó. Categoria. E eu tenho 4 categorias: eletroportáteis, eletrônicos, celulares e eletrodomésticos. Então aqui eu quero fazer uma soma, mas eu soma se. Quero fazer uma soma se de acordo com a categoria. Então, essa função também já tem um vídeo específico dela. Se quiser olhar, volta no curso, volta aí nos videoaulas, vocês vão encontrar. Então, soma-se, só para lembrar, primeiro intervalo e critério. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou falar com o Excel, ó. Excel, eu quero essa coluna toda, esse intervalo e qual critério? Então, quando você achar essa palavra, eu poderia digitar entre aspas, você vai somar para mim. Então, ele vai no intervalo de C2 a C458, e sempre que ele achar o eletroportáteis,
ele vai lá na coluna de venda e segura o valor e acumula esse valor. Pronto. Ok? Depois eu formato, tá? Depois a gente formata esse aqui, o símbolo de reais. E aí eu vou fazer a mesma coisa com esses caras aqui, né? Só que o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Se eu arrastar, ele vai auto-completar esses caras aqui. E eu não preciso, eu quero que ele auto-complete só esse. Então eu vou colocar uma referência de célula fixa. É simplesmente apertar o F4 na frente do C. Já mostrei isso também em alguns vídeos anteriores, caso tiver dúvida. E aí quando eu for arrastar, ele não vai auto-implementar os dados da minha tabela. Ok? Agora ele vai implementar, vai manter essa tabela, essas colunas, essas iniciais e finais, e vai implementar aqui. Ok? Se eu somar esse valor, tem que dar os 361 mil. A gente pode olhar aqui embaixo, então está certinho. E eu vou fazer a mesma coisa com os valores de venda por estado. Tá? Então, eu não quero contar, eu quero somar, então eu vou fazer um soma-se. Vou fazer um soma-se. O intervalo vai ser o estado. Então, deixa eu ir lá no estado. Vai ser o critério. Qual vai ser o critério? Coluna Bahia. A coluna onde está o estado. Ponto e vírgula. E agora eu trago a coluna correspondente aos valores. Sendo que ele achar na coluna estado o nome que eu procuro, ele acumula o valor. Ok. Vou fazer a mesma coisa. Vou transformar isso aqui em referências fixas. E vou auto-implementar para não precisar fazer a função várias vezes. Tá? Aqui eu poderia trazer vários outros indicadores, né? Poderia contar quantas vendas por estado, contar quantas vendas por categoria. E a ideia, né? Então, assim, a ideia para o vídeo não ficar longo, eu vou parar por aqui porque eu quero criar esse painel aqui. Ok? Quero criar esse painel aqui. Vendas por categoria, valor, né? Eu fiz um gráfico de pizza. Aqui eu fiz um gráfico em valor e aqui a venda por status, tá? Então, vou montar esse painel aqui do zero através desses indicadores que eu acumulei usando as funções conte-se, soma-se, conte, soma. Poderia complexar mais aqui. Eu quero vendas por estado, por categoria por estado. Então, eu usaria soma-se, conte-se, né? Todas essas funções eu já trouxe em vídeos anteriores. Então, vamos lá. Eu preciso aqui de uma área, né? Vou colocar uma área aqui da cor, uma cor roxinha, que eu já estou usando lá. Aqui eu vou colocar meu texto, depois eu ponho o título. Tá? Então a primeira coisa que eu preciso aqui, se eu olhar aqui, ó, eu vou colocar total de venda e número de vendas. São indicadores aleatórios, né? São indicadores resumidos. Então aqui eu vou colocar, vou mesclar aqui, vou colocar uma borda branca. Cor da linha, branca. Eu vou colocar uma borda só externa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa para me pôr o valor numérico. Um pouquinho maior, vou mesclar e vou pôr a borda branca. Então, aqui eu vou colocar valor total. Vou centralizar o branco. E aqui eu vou fazer uma referência de célula ao meu valor total. Tranquilo. Vou centralizar. É uma moeda. Essa moeda eu quero em reais. Ok. Vou aumentar um pouco, né? Para ficar chamativo. Vou pôr branco. Ok, vou fazer a mesma coisa agora com a medida. Vou pegar o emprestado aqui. Formatação. E aqui também. Vou pôr a borda branca. Aqui eu vou pôr mesclar e pôr a borda branca. E aqui eu vou pôr número maiúsculo, né? Número de vendas. Vou centralizar, colocar branquinho
e vou fazer uma referência de célula ao meu indicador contador. Vou aumentar aqui, vou pôr branco, centralizado. Beleza. Então, eu tenho um total de vendas de R$361 mil, e essas vendas correspondem a 457 vendas. Beleza? Agora eu preciso de um gráfico de pizza por categoria. Então, eu vou vir aqui, ó, simplesmente eu venho aqui e vou inserir um gráfico de pizza. Uma pizza simples. E o que eu faço? Eu venho, copio e colo aqui. Ok? Eu vou dar uma formatadinha nele. Vou centralizar ele assim. E tem que estar sempre alinhado com outros elementos, né? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar o rótulo, a legenda eu vou colocar do lado direito. Ok. Esse cara aqui eu preciso arrastar um pouco. Beleza. Abrir um pouquinho aqui, está muito estreitinho, isso. Ok, vou colocar o fundo transparente, eu quero sem preenchimento. Beleza? Só que agora eu tenho que formatar meu rótulo. Vou daqui em cima, tá? Opções de texto, vou colocar branco. Ok. Eu tenho que organizar isso aqui um pouquinho. 2 cliques nele, vou mover a caixinha dele aqui. Vou mover mais um pouquinho que ele traz uma linha para mim. Isso. Tá? Esse aqui também, mesma coisa. Ok. Esse aqui eu vou deixar. Eu vou tirar para fora também. Agora a minha legenda tem cola branca também, né? Beleza. Então meu primeiro gráfico está pronto. Agora eu preciso de um gráfico de barras, né, por categoria. Eu já tenho aqui a minha categoria. Esse cara aqui eu posso apagar, não influencia em nada aqui, tá? Então agora eu quero um gráfico de barra por categorias. Então eu tenho um gráfico de pizza e eu coloquei um gráfico de barra. Poderia pôr o de pizza como um contador, né? Mas aqui é só um exemplo de didática. Então aqui eu vou colocar esse gráfico aqui. Eu vou alinhar ele com esses dois, que é um gráfico de barra. Ele pede uma posição vertical um pouco maior, né? Mais larga. Então, eu vou colocar ele sem preenchimento. Desculpa, eu estou no texto, né? Eu vou vir aqui, ó, opções de gráficos sem preenchimento. Opções de texto, branco. Ok. Aqui eu tenho que mudar os títulos também, né? Esse título aqui tem que ser branco. Vendas. Vendas por categoria. Ok. Aqui vai ser o mesmo título, né? São gráficos diferentes. E aqui eu preciso de um rótulo, né? O gráfico de barras, ele pede rótulo, né? Ok. E por fim, para finalizar, eu vou criar o meu gráfico de barra de vendas por estado. Vou vir aqui, gráfico de barra, copiar, colei, vou organizar ele aqui. Por isso que eu não pus o título ainda, tá vendo? Eu quero centralizar o título certinho lá no meio dos gráficos. Aqui para mim ter uma noção de largura, para ficar uma coisa desproporcional. Pode parecer bobeira, mas quem está lendo o painel, inconscientemente, ele aprecia muito essa questão de organização, de alinhamento, isso é muito importante, tá? Então, opções de gráfico sem preenchimento, opções de texto em branco. O título, vendas do estado. Por fim, eu vou trazer o meu título. Centralizar, em caixa alta, análise de vendas. Centralizo, aumento a fonte, negrito. Vou ter que pôr uma borda branquinha, né? Que eu vou ter que dar uma ajustada aqui.
para ficar alinhadinho com a porta. Beleza, pessoal. Então esse é um painel, né, que eu criei através de funções. Então, basicamente, eu pego minha base de dados, lembrando que ela tem que estar como base de dados, sem linhas em branco, sem colunas em branco, extraio meus indicadores usando as funções, e aí, quando eu tiver meus indicadores tudo prontinho, eu monto meu painel. Eu posso vir aqui, que o leitor não precisa dessas informações, eu posso ocultar. E aí eu vou ter minha base de dados e o meu painel montado via funções do Excel. Beleza? Então, até o próximo vídeo.